Comecemos a segunda parte de Segredo no Condomínio. Ao ouvir Tur dizer que a carne dessas criaturas fornecem atributos como força e intelecto admiráveis, Brian decide segui-lo, falando que seu nome, ao invés de ser Brian, é An, simplesmente. Ao ser levado à cabana e à despensa de Tur, Brian se esbalda e come muito toda a comida da despensa do homem. Eles conversam entre si e Tur fala que agentes de alguma ordem, que ele não faz ideia de qual seja, está no local e a maioria deles acabou sumindo em meio a um objetivo não concluído. Bem, ele revela ter uma estrutura bem mais afastada e é uma espécie de ruína e tem um portão gigantesco, mas que não há como abri-lo. Brian fala que para conseguir cumprir sua função, ele precisa da tinta, para conseguir se misturar na multidão e entender todas as nuances dessa comunidade. Porém, esse pedido de Brian foi por causa que ele estava suspeitando desse sujeito. Tur não parecia confiável. Pa- Aparentemente, ele escondia algo a mais. Não havia contado tudo para o Brian. Então, o Tur vai até o quarto pegar a tinta e entrega até o Brian. Tur diz que o Brian pode se pintar no banheiro. Brian vai até o banheiro e se pinta. Agora que o Brian está pintado, eles não reconhecem mais quem é Brian. Então, virado de costas para Tur, Brian sai do banheiro e sai pela porta da frente, sem Tur entender o que estava acontecendo. Tur estranha tudo, mas não vai atrás de Brian. Misturado à multidão de pessoas pretas, Brian recebe uma mensagem de suas vozes: procurar o primeiro. Então ele vai de pessoa para pessoa perguntando quem que foi o primeiro. Eles falam que o primeiro morreu em um ato de heroísmo. Então ele pergunta: quem que é a pessoa mais velha que sobrou aqui? É descoberto que esse homem, o mais velho, se chama Carlos, Carlos com K. Então, Brian vai na direção de sua casa. A casa de Carlos é a maior de todas as da vila. Ele chega lá e bate na porta. Um homem estranho atende. O homem estranho que atendeu a porta era um homem baixo, um homenzinho engraçado. Ele tinha um chapéu engraçado e a voz também era engraçada. Ele questiona o que aquele senhor fazia ali, o Brian. O Brian fala rapidamente que ele queria conhecer o Carlos com K e perguntar a ele sobre esse local. Brian desejava saber mais. Aquele que foi amigo do primeiro homem. O homem engraçado se apresenta como Lamo. Ele disse que o Carlos com K está atualmente indisponível, que ele está dormindo. Então, checa sua agenda e vê que 8 eles podem se encontrar. Mas o Brian não entende. 8? Ele pergunta. E Lamo, ele percebe que o Brian é novo no local. Então, fica surpreso. Mas, deixando isso de lado, ele explica para ele que o horário não é como no mundo real, como anteriormente. O horário funciona de números de 1 a 10, que vão se alterando gradualmente. Uma pessoa no centro da vila vai alterar esses valores, que é conforme a noite vai chegando. Brian agradece a explicação de Lamo e também a agenda da conversa com Carlos. E fala assim: eu vou ser aquele que vai tirar todos vocês daqui e vai salvar essas pessoas que não têm mais esperança. Então ele vai em direção à praça, ao centro da vila. Ele vê muita gente, mas ninguém parece ligar para ele. Chegando lá, ele chega a um pequeno altar e vê um pano estendido com o número 6. Percebendo o tempo de sobra, ele vai investigar as ruínas que Tur falou que existiam atrás de sua casa. Brian, então, atrás da casa de Tur, segue reto em uma direção que talvez leve-o até a ruína. Andando por um tempo, uns 10 minutos, ele chega até lá e se depara rochas e estruturas totalmente destruídas. O tempo levou tudo e levou tudo até demais. Era quase impossível reconhecer alguma coisa ali. Mas Brian, ele nota a coisa mais importante.
no local. O portão gigantesco. Brian se sente pequeno diante do portão. Então ele decide procurar por pistas sobre o funcionamento da estrutura. Ele anda de um lado para o outro, mas consegue encontrar nada. Ele se sente pouco inteligente, então recorre às vozes. As vozes dizem: nada. Nada? Brian não entende. As vozes que sempre o ajudaram aparentemente têm uma fraqueza. Nem tudo elas sabem. Nem tudo elas têm como ajudar. Na verdade, desde que o Brian atravessou a porta laranja escuro e nunca mais a viu, as vozes elas sumiram. Brian somente nota isso agora. Então, Brian tenta por si só fazer uma busca detalhada nessas ruínas, e vasculha cada centímetro do local, não importa quanto tempo ele demore, porque ele sabe que ele tem tempo de sobra. Após muito tempo buscando por algo que pudesse estar nas ruínas, bem escondido em uma das estruturas devastadas, embaixo de uma pedra, estava um papel, uma mensagem. Mas ele não entendia o que estava escrito. Parecia que ele precisava decifrar isso, como se quisessem que ele decifrasse. Como se o único jeito fosse resolvendo esse enigma. Letras e símbolos embaralham a mente de Brian. O que está acontecendo, ele não consegue entender, mas parece que ele quer decifrar aquilo, ele sabe o significado daquilo, mas existe uma barreira dentro da cabeça dele que está impedindo ele de alcançar essa parte de seu cérebro. Ele percebe que essa mesma barreira parece estar atrapalhando as vozes de alcançarem e ajudarem ele. Brian percebe que ele gastou muito tempo nessa procura, e ainda mais tempo nessa luta contra a sua própria mente. Então ele decide voltar para casa de Carlos com K. Brian, então, percebe que no relógio já está 8 e vai em direção à grande casa onde se encontra Carlos K. Chegando no local, o homenzinho de novo, o Lamo, o atende e fala para acompanhá-lo. Lamo diz que irá levar Brian até Carlos K. Então Brian o segue. Chegando na porta de uma sala no segundo andar, Lamo diz que agora é com o Brian. E Brian decide abrir a porta. Brian abre a porta com muito medo, bem devagarinho, e vai olhando para dentro. Brian então vê um homem bem idoso sentado na poltrona. Esse homem diz para Brian chegar mais perto e sentar-se na cadeira. O homem primeiro começa se apresentando, dizendo que é o Carlos com K, como o Brian já deve saber. Então ele deseja saber qual é o nome de Brian. Brian não confia nesse homem, então fala que seu nome é Anne, como falou pro outro. Então inunda Carlos com K com perguntas, muitas e muitas e muitas perguntas. A maioria sobre a ruína e sobre formas de sair de lá. Carlos com K, com sua imensa sabedoria, diz que as ruínas estão devastadas, justamente por causa deles. Eles devastaram tudo, procurando algo maior. A intensa procura no local, porém de nada adiantou. Não encontraram nada que pudesse abrir aquele grande portão. Agora, sobre formas de como sair, ele não entende. Ele não sabe. Apesar dele ter uma imensa sabedoria, se todos soubessem dessa informação, ninguém mais estaria lá. E é exatamente o que ele fala. Brian decide entregar o papel para esse velhinho. Ele pensa que essa pessoa pode ter alguma conexão com essa linguagem maior do que a que ele mesmo possui. Carlos com K, ao ver o papelzinho, imediatamente percebe o que se trata. E explica ao garoto que esse papelzinho é muito além de um simples material.
é muito além de somente um papel, um pedaço de papel. Animado, Brian pergunta: então o que é? O idoso com experiência, que já participou de muitas outras missões da Ordem, já teve contato com esses símbolos no papelzinho e entende que esse papelzinho não é qualquer coisa. Ele é um ritual. E esse ritual será explicado para o Brian como transcender. Brian entende que esse transcender significa uma conexão com uma dimensão além da realidade. Brian entende que ele vai conseguir aprender tudo, mas logo vai esquecer, carregando consigo uma pequena fração de todo aquele entendimento, um poder que vai escolher ele. De todo aquele entendimento, de todo o conhecimento com o outro lado, com o paranormal, Brian está em uma missão muito importante que envolve portas. Escolhe a com a maior utilidade no momento. Seu poder, seu novo poder, chamado Abridor de Portas. Brian acabou passando muito tempo transcendendo. Foram mais de 4 horas. Mas quando ele terminou, ele se sentiu mais forte, mais poderoso. Ele tinha algo de diferente dentro de si. O ancião ao seu lado percebe isso e olha Brian nos olhos. Carlos com K diz isso ser muito interessante. Após muitas horas, ele terminou de transcender. Brian era uma versão melhor do que ele já foi. Agora, Brian se sentia mais confiante em abrir aquele portão enorme. Ele se sentiu como se tivesse uma esperança de finalmente abrir aquilo. Brian encara Carlos e fala com uma voz ríspida: existe mais alguma coisa que eu posso aprender com você? Ele não tinha tempo a perder. Carlos com K diz que, infelizmente, era tudo o que ele sabia, todas aquelas informações. Ele não sabia de mais nada. E então pergunta ao garoto se agora ele tinha capacidade de salvar todos eles. Brian olha para os seus pés, depois olha para suas mãos, depois olha para a testa de Carlos e diz: na verdade, ele grita: eu estou pronto. Brian corre rapidamente em direção às ruínas. E, chegando lá, ele imediatamente vai testar seu novo poder. Brian percebe que quanto mais perto ele chega dessa porta, um ruído vai se formando em sua cabeça. As vozes estão voltando. Parece que abrir as portas significa também abrir aquela muralha que estava existindo em sua mente. O garoto planta seus pés na frente do portão monumental e as batidas de seu coração vão moldando uma espécie de energia que vai saindo pelos seus dedos, pelos seus olhos, pela sua boca. Essa energia, entrando em contato com esse portão, vai criando ramificações e ramificações, igual aquela chave que se desfez em lodo, mas dessa vez o que está se desfazendo é a própria alma de Brian. Brian não sente mais nada. Por um momento, tudo fica tão bem. Não há preocupações. Não há nada. Ele está seguro. Ele está feliz. Esse sentimento se completou. Seu objetivo foi finalizado. Essa missão teve um propósito. Brian abre os olhos e não entende em onde está. Ele fica confuso e começa a pensar, até que vê uma placa e nota uma mensagem enorme que está a citar: Bem-vindo a Tenebres. E esse é o fim do Segredo no Condomínio. Muito obrigado.
Senhoras e senhores,